Os 12 apóstolos foram os primeiros seguidores de Jesus Cristo, escolhidos por ele para levar a mensagem do Evangelho ao mundo. Cada um deles desempenhou um papel único na disseminação do cristianismo, enfrentando desafios, perseguições, em muitos casos, a morte por causa da sua fé. Pedro, originalmente chamado Simão, era um pescador da Galileia. Jesus o chamou para ser pescador de homens e o nomeou líder dos apóstolos. Segundo a tradição, Pedro foi crucificado em Roma por ordem do imperador Nero. Sentindo-se indigno de morrer da mesma forma que Jesus, pediu para ser crucificado, de cabeça para baixo. André era irmão de Pedro e também pescador. Ele foi um dos primeiros discípulos a seguir Jesus. Depois da ressurreição, pregou o Evangelho em várias regiões, incluindo a Grécia e a Ásia Menor. André foi martirizado numa cruz em forma de X, na cidade de Patras, na Grécia. Ele teria permanecido preso à cruz por 2 dias, durante os quais continuou a pregar aos presentes. Tiago Maior era filho de Zebedeu e irmão de João. Ele fazia parte do círculo mais próximo de Jesus, junto com Pedro e João. Foi o primeiro apóstolo a ser martirizado, morto por decapitação por ordem do rei Herodes Agripa I, por volta do ano 44. Seus restos mortais, segundo a tradição, estão em Santiago de Compostela, na Espanha. João era irmão de Tiago Maior e também fazia parte do círculo mais próximo de Jesus. É conhecido como discípulo amado e é o autor do Evangelho segundo João, de 3 cartas e do Apocalipse. Diferentemente dos outros apóstolos, acredita-se que João tenha morrido de velhice na ilha de Patmos, onde estava exilado. Felipe foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus e é mencionado frequentemente nos evangelhos. Ele pregou na Ásia Menor e, segundo a tradição, foi crucificado em Herápolis, na atual Turquia, por causa da sua fé. Bartolomeu, também chamado Natanael, era conhecido por sua sinceridade e fé profunda. Ele pregou na Índia e na Armênia, onde foi martirizado. Segundo relatos, Bartolomeu foi esfolado vivo antes de ser decapitado. Mateus, também chamado Levi, era cobrador de impostos antes de seguir Jesus. Ele é o autor do primeiro evangelho. Mateus pregou na Etiópia e outras regiões, onde foi martirizado. Relatos sugerem que ele foi morto a golpes de espada. Tomé, muitas vezes chamado de Tomé, o incrédulo, é lembrado por duvidar da ressurreição de Jesus até que pudesse tocar nas suas chagas. Ele viajou até a Índia para pregar o Evangelho e foi martirizado ali. Sendo morto a golpes de lança, Tiago Menor, filho de Alfeu, é frequentemente identificado como um dos líderes da igreja em Jerusalém. Ele foi martirizado por apedrejamento ou espancamento, possivelmente após ser lançado de um ponto alto do templo. Judas Tadeu, também chamado apenas de Tadeu, foi um dos apóstolos menos mencionados nos evangelhos. Ele pregou na Pérsia, onde foi martirizado. Relatos indicam que foi morto com golpes de bastão. Simão, o Zelote, também conhecido como Simão, o Cananeu, é lembrado por sua dedicação fervorosa. Ele pregou em várias regiões, incluindo o norte da África e a Pérsia. Simão foi martirizado. Possivelmente cerrado ao meio ou crucificado. Judas Iscariotes é lembrado como o apóstolo que traiu Jesus. Depois de perceber a gravidade do seu ato, Judas tirou a própria vida, enforcando-se. Foi substituído por Matias entre os 12 apóstolos. Os apóstolos foram pilares fundamentais na construção da igreja cristã, enfrentando desafios inimagináveis com coragem e fé. Suas histórias nos lembram do poder transformador do Evangelho e do sacrifício por uma causa maior.